Diz assim o texto: tirou-me a paz, esqueci-me do que significava prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro-me bem disto tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade, e amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós vamos falar a Tua palavra, e eu peço a Tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor, e que essa palavra possa trazer a Deus a esperança, alegria, mudança de vida naqueles que vão estar ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Seja aqui, ó Deus, seja pelas redes sociais, mas que, de verdade, o Senhor possa, Senhor, estar trabalhando. Tenha misericórdia da minha vida, no nome de Jesus. Amém. Tome assento, igreja. Na última quarta-feira, nós escutamos aqui a palavra, dentro da nossa escola bíblica, o tema foi ter alegria apesar da ansiedade. A pessoa só tem alegria se ela tiver o mínimo de esperança por aquilo que ela busca, não é? Sem ela ter alegria do que ela busca, ela jamais vai ter algum tipo de esperança. E o nosso amado, ele falava para nós na última quarta-feira, que a única forma de nós de verdade termos a verdadeira alegria é quando nós deixamos a ansiedade de lado. A ansiedade, ela não dá a nós a oportunidade de nós termos qualquer tipo de esperança. O homem e a mulher ansioso, de verdade, ele não vive, não é? Porque a ansiedade o mata devagarzinho, mas mata. Na sexta-feira nós estivemos ministrando ali, na uma nova congregação que estamos abrindo lá em Descalvado, e eu falava exatamente de dois personagens que tinham perdido por completo a sua esperança. Por completo. Um pai que tinha uma filha que havia buscado todo tipo de recurso, e ele era chefe da sinagoga, aqui nós estamos falando de Jairo, e não alcançou. E a última pessoa que ele poderia buscar era o próprio Jesus, porque eles tinham lá as suas restrições quanto ao Senhor Jesus. Mas quando ele percebeu que todos os seus recursos já não haviam dado a ele cura à sua filha, ele simplesmente então busca Jesus e alcança de Jesus o que ele foi buscar. Mas nesse caminho também, Jesus se depara com uma mulher, e o texto diz que essa mulher, há 12 anos sofria de uma hemorragia, e ela havia gastado tudo com os médicos. Mas o texto também diz que ela não conseguira, nos últimos 2 anos, viver uma vida. Já não tinha mais uma vida normal e natural por conta daquela situação. Pois ela era extremamente discriminada, porque a própria lei a condenava, né? Dizia que ela deveria ser uma mulher que devia ficar à parte da sociedade por aquela enfermidade que ela tinha. Uma mulher sem esperança. Mas ela sai de casa naquele dia, depois que tudo havia terminado, e diz: se eu tocar na orla de vestido de Jesus, eu vou ser curada. E assim aconteceu. Ela alcança de Deus, por intermédio do toque que ela dá em Jesus, aquilo que ela mais desejava, e alcança não só a sua cura, mas também a salvação. Muito bem. Hoje eu quero falar sobre você voltar a ter esperança. Nós vivemos um momento difícil em todos os segmentos da vida. Tudo. Seja profissional, seja no comércio, até na vida espiritual, às vezes nós damos umas derrapadas muito grandes. E às vezes nós ficamos dizendo assim: mas será que Deus me ouve? Será que Deus está me escutando? Será? E a gente usa muito o será. Ainda que muitas vezes nós não expressamos para ninguém. Porque muitas vezes nós temos medo e vergonha de dizer: sabe o que acontece? O Hélio, eu acho que Deus não está me ouvindo. Douglas, sei lá, sabe, estou achando que Deus... Cara, mas acho que ele não está me ouvindo, não.
E a gente fica com medo de dizer isso, a gente fica com receio, porque se a gente falar, olha, acho que Deus não me ouve, primeira coisa que a pessoa, esse cara está cheio de pecado, ele deve ter feito alguma coisa, ele deve ter... As pessoas começam a conjurar coisas que você nem imagina, então você tem medo. Mas eu venho aqui nessa noite para dizer a você, que a palavra de Deus, ela mostra a nós, que há uma possibilidade de nós voltarmos a ter esperança. E a nossa maior esperança, irmãos, não é simplesmente sair de uma dívida. A nossa maior esperança não é simplesmente ver os nossos filhos aos pés de Jesus. A nossa esperança não é simplesmente a gente ter uma vida melhor, não. A nossa maior esperança, que nós precisamos entender, que nós precisamos vivenciar essa esperança, é que um dia nós vamos morar no céu. Que um dia nós vamos passar nesta vida, porque esta vida ela é extremamente passageira, tudo passa, seja com dificuldade, com luta, mas você não pode perder o foco, que é o foco da tua vida eterna. E quando você perde a esperança, a primeira coisa que te vai embora é a esperança de que você é filho, de que você tem uma herança, de que você foi feito filho de Deus, que você já aceitou Jesus, que você já declarou que Ele é o único Salvador, mas você perdeu a esperança. Mas nessa noite, eu quero, por esta palavra, dizer a você que você vai voltar a ter esperança no nome de Jesus. A esperança, ela pode voltar a brilhar no seu, no meu, no nosso coração. Não importa se ela anda escassa. Não importa em sua vida, ou seja, que você já perdeu completamente a esperança em algo que você tem buscado. E quando alguma coisa não acontece, às vezes, da forma que nós estamos querendo, parece que tudo vai por água abaixo. Mas nessa noite, eu tenho certeza que a palavra de Deus vai mudar a tua vida no nome de Jesus. No texto que nós lemos, o texto fala de Jeremias. E Jeremias, ele mostra para nós que era possível voltar a ter esperança. E umas coisas que eu anotei aqui na minha própria Bíblia, quando ele fala assim, ele me fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Olha a expressão de um cara sem esperança. Depois ele fala assim, ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Olha só. Quando eu clamo, eu grito, Deus não admite a minha oração. Talvez seja isto que você tem dito todos os dias. Talvez seja isto que você tem partilhado com alguém. Parece que Deus não me ouve. E ele fala mais, né? Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo. E a canção deles todo dia é o escárnio contra mim. Tem zombado alguém de você? Alguém tem apontado o dedo a você e dito, cadê o teu Deus? Por que você está nessa situação? Talvez seja com Jeremias. Mas ele continua dizendo o seguinte, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Ele deixa claro, eu já perdi a minha esperança no Senhor. É o que você tem dito? É o que você tem falado? É o que você tem expressado? Ou é aquilo que você guarda em segredo e que você não quer compartilhar porque você tem medo, que você tem vergonha, que você não quer compartilhar porque você diz, eu não vou fazer isto. Mas lá no fundo da tua alma você está como este homem de Deus, não é? Eu de verdade, não tenho mais esperança no Senhor. Mas eu vim aqui hoje no nome de Jesus. Eu vim aqui com esta palavra que vai te fortalecer. Eu venho com esta palavra que vem mudar a tua vida. Eu venho com esta palavra que ela vem com uma única preocupação: arrebentar esta falta de esperança que tomou conta da tua vida. Arrebentar de verdade essa tristeza que tem envolvido a tua alma, ao ponto de você chorar pelas noites, a ponto de você não ter mais um sorriso, a ponto de você não se alegrar em absolutamente nada. Mas hoje a alegria do Senhor vai voltar para a tua vida no nome de Jesus. No nome de Jesus. Agora, pastor, o que eu devo fazer? Primeira coisa, foque em Deus e não nas dificuldades.
Olha o que ele diz. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Olha, é muito forte isso, né? Meu esplendor, ou seja, minha graça, minha alegria, ó, já era. Bem como tudo que eu esperava no Senhor. Não tenho mais nada, eu estou no vento, né? Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Olha só, o foco dele estava no quê? Nas dificuldades. O foco dele estava, de verdade, no quê? Na aflição, no seu delírio, na sua amargura. O seu foco estava na sua alma que desfalecia. Ou seja, ele estava numa depressão profunda, porque quando a alma desfalece é depressão mesmo, né? As pessoas dizem, os psicólogos, que a doença da alma é depressão. Então, de verdade, o que Jeremias estava passando, talvez seja o seu início de depressão. Talvez você esteja dizendo com melhor, de verdade, eu tenho amargura de alma. Eu estou me desfalecendo dentro de mim. Mas a palavra diz, foque em Deus. Você está focando no quê? Nas suas dificuldades, nos seus problemas. Não permita que o tempo de dificuldade e lutas, ele venha sobrepor os bons tempos que você teve com Deus. Eu contei aqui na quarta-feira, contei também lá na sexta-feira. Um dia eu fui a São Paulo, a Elaine não estava comigo. E mudou a reunião, e a reunião mudou para o dia de manhã. E eu fiquei cabreiro, falei, Jesus, puxa vida, eu queria ir embora hoje. Eu acho que foi uma das viagens dela. Aí, sabe o que eu fiz? Falei, eu vou lá ver minha irmã. Eu estava no Brás, eu falei, minha irmã mora na Vila Formosa, eu falei, vou lá ver minha irmã. Mas quando eu entro numa avenida chamada Avenida Renata, que era uma avenida que, para nós, era a nossa avenida principal lá, né, Lene? Eu peguei e falei, eu vou fazer uma coisa aqui hoje. Eu vou lá onde eu morava, lá em frente, e vou chegar na porta da casa, e de lá eu vou lá para a congregação primeira igreja que nós fomos dirigir, Vila Real, né? Eu vou fazer isso, de carro. Irmão, deu 4 quilômetros. Aí eu cheguei lá, fui lá no salãozinho, Elaine, lá na Vila Real. Cheguei, o salão do mesmo jeito. Aí cheguei lá, entrei na rua, é um lugar até meio ermo, né? Lugar esquisito. Cheguei lá assim, olhei, falei, fazer isso a pé. Fazer isso a pé. Eu e ela. Fazíamos a pé, não é isso? Tinha carro naquele tempo? Tinha não. Aí tudo bem. Aí voltei. Já tinha até passado pela minha irmã. Fui lá na outra casa. Lá onde a sua irmã morava, naquela rua, que nem lembro o lugar aqui que chamava aquilo lá. Fui lá. De carro, né? De carro era fácil. Fui. Aí fui lá até a Vila Olinda, a igreja que nós nascemos. Irmão, tinha uma ladeira, que até hoje fico pensando como é que ele nunca caiu lá não, naquela ladeira, né? Caiu? Chegou lá, caiu. Nem sabia, caiu. Irmão, uma ladeira assim, ó. E naquele tempo as meninas gostavam tanto de usar salto alto. E tinha que descer a ladeira. Lembra disso, filha? Eu desci com o carro. Desci, deu 1,5 km. Falei, quero fazer isso a pé. Junto com ela, né? Tudo bem. Aí, tinha a terceira agora. Vamos na terceira. Fui lá na Praça Sampaio Vidal. É a praça principal da Vila Formosa. E nós descíamos, irmão, tudo descida. Desci. Chegava lá embaixo, na última, né? Entrava à esquerda. Fiz a mesma coisa. Estava com tempo. Aí deu mais 1,5 km, 2 quilômetros. Falei, eu não acredito. Nesse tempo nós tínhamos o Benhur já. E o Benhur sempre foi fortinho, igual a Belinha, né? E nós fomos, eu fui lá, eu falei, Jesus, olha o que eu passei. Aí eu voltei. Fui para a casa da minha irmã, cheguei lá na porta da casa dela, e botei a cabeça assim no volante e comecei a glorificar a Deus. Comecei a chorar, sozinho, fechei os vidros do carro, e estou ali glorificando a Deus, falando em mistério com Deus e dizendo, Senhor, puxa vida, olha onde eu estou hoje. Olha como é que Deus me honrou. Sabe, eu comecei a lembrar, não é? Não vivenciei aquilo, e essas caminhadas que eu fiz lá foram momentos
E eu e ela passamos dos mais difíceis. Mas eu foquei no meu momento de hoje. Eu lembrei que o Senhor me tirou, que o Senhor me deu, que o Senhor me facilitou a vida, não é? Por quê? Porque eu não posso voltar a ter esperança se eu ficar focando nas minhas dificuldades. Eu voltei lá para lembrar, mas eu só lembrei. E quando eu cheguei lá na porta da minha irmã, eu comecei a glorificar, a orar e dizer: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor me tirou de uma situação tão contrária. Irmão, olhe para Deus, foque nele, e você vai voltar a ter esperança. Olha só que o Miqueias fala lá no capítulo 7, no momento tão difícil da vida dele e do povo: os piedosos desapareceram da terra, não há entre homens um que seja justo, todos armam cilada para o sangue, cada um caça o seu irmão como rede. Eu porém, olharei para o Senhor. Você está entendendo? Ele estava vendo tudo aquilo. Eu olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e Deus vai me ouvir. Ou seja, você quer voltar a ter esperança? Faça como Miqueias. Volte a olhar para o Senhor, espera no Senhor, porque Deus vai te ouvir no nome de Jesus. Então, quer voltar a ter esperança? Quero, foque. No quê? Em Deus, irmão. Esquece os problemas. Esquece os problemas. Que mais? Decida nesta noite a reavivar a esperança no seu coração. Busque, decida. Eu não sei se eu disse no domingo isso, mas vou repetir hoje. Um dos maiores problemas hoje da humanidade, principalmente no Brasil, em São Carlos não tinha isso, mas hoje, é as drogas. E hoje a gente está vendo esses meninos que param pedindo dinheiro no farol, dá dó. De você ver a condição desses moços jovens totalmente arrebentado. Dá dó. Se a gente pudesse, abraçava tudo e mandava para algum lugar, mas, sabe, é a dificuldade. Eu sempre digo, eu não conheço, nunca estudei isso, mas o tratamento de um viciado é algo extremamente difícil. Mas uma coisa que um médico uma vez disse para mim, ele falou: pastor, existe um tratamento, mas tem que haver um desejo do viciado em querer se libertar. Existem alguns remédios que ajudam, mas o remédio mesmo é o cara querer sair. Se ele não quiser, não tem remédio que ajude. Você está entendendo isto? Então, você quer voltar a ter esperança? Foque em Deus, esquece os seus problemas. Decida reavivar em seu coração a esperança. Por isso que ele fala no versículo 21, todavia, lembro-me também do que pode me dar a esperança. Eu preciso me lembrar, enquanto não houver uma decisão pessoal, sua, de mudar a atmosfera que tem regido a vida, a minha, a sua vida, a nossa vida, as coisas vão continuar do mesmo jeito, piorando cada vez. Eu preciso entender que a morte de Jesus, ela não foi simplesmente um acontecimento histórico. Que a morte de Jesus não foi simplesmente para que a Bíblia fosse escrita. A morte de Jesus não foi simplesmente para as profecias serem cumpridas do Velho Testamento. A morte de Jesus, ela veio para me dar esperança, para te dar esperança. A morte de Jesus é algo de extraordinário que aconteceu na humanidade há 2021 anos atrás, para que a igreja, que um dia haveria de nascer, pudesse ter esperança. A nossa esperança não está nos bens materiais. A minha esperança está no Deus que um dia me amou e te amou e deu a Cristo, seu Filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados. É por isto que o salmista dizia assim lá no capítulo 33 e versículo 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, é a nossa proteção. Depois, ele dizia: a minha alma espera
espera silenciosamente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Por que silenciosamente? Não adianta você abrir a tua boca e ficar se maldizendo, mas faça como o salmista: a minha alma espera silenciosamente. Silenciosamente. Eu posso te garantir pela palavra de Deus que as coisas vão voltar a acontecer na sua vida, porque o salmista diz: porque dele vem a minha esperança. É dele. Agora veja só. Primeiro, foque em Deus e não nas dificuldades. Depois, decida reavivar a sua esperança. Terceiro, lembre-se de quem Deus é. Vamos lá. Lembre-se de quem Deus é. E tudo o que Ele já te fez. Não, eu nasci no lar evangélico, pastor, eu estou de boa, sabe? Irmão, você pode ter nascido no berço de ouro. Mas se você está aqui hoje, e se você confessou que Jesus Cristo é o Senhor, esta é a maior de todas as maravilhas que o mundo já conheceu. Por que é a maior de todas as maravilhas? Porque hoje existe todo uma movimentação para que as pessoas possam ter o mínimo de esperança pós-morte. E um dos grandes problemas daqueles que têm condições, os grandes fortunas do mundo, o maior problema desses homens é a morte. Eles têm uma dificuldade enorme. Do que, pastor? De morrer. Eles não querem morrer. Eles gastam tudo, eles fazem qualquer coisa, mas não tem jeito, vai morrer. Não tem como. Por que eu preciso lembrar de quem é Deus? Quando eu lembro quem é Deus, eu não posso simplesmente saber que Ele fez os céus e a terra, que Ele me fez a imagem e semelhança dEle. Não, eu preciso me lembrar que Ele deu a nós a esperança chamada Jesus. Ele deu a nós a esperança de alguém que morreu na cruz pelos meus pecados. De alguém que veio a esta terra, se despojou da sua glória, se fez homem, habitou entre nós, e deu a nós, aos homens, a esperança de salvação. Que a nossa vida de verdade começa após morte. Que aqui é o momento, que aqui não é o nosso lugar, que aqui nós somos peregrinos, que esta terra não é nossa, nós temos um lugar guardado lá no céu que Ele foi preparar para nós. Então o que eu preciso lembrar de Deus? Que Deus me amou e deu a mim e a você a oportunidade de nós declararmos que nós somos salvos na pessoa do Senhor Jesus. Olha o que Ele fala. Já quando Ele começa a lembrar de Deus, quando Ele começa a lembrar de quem Deus é, Ele fala assim: graças ao grande amor do Senhor. E eu posso dizer isso hoje, você pode dizer: graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Você compreende isto? Quem éramos? Quem somos? Os nossos pecados, nosso cotidiano. Mas quando nós dobramos o joelho, quando nós voltamos ao Senhor, os nossos pecados são perdoados, porque o sangue de Jesus foi espargido na cruz do Calvário. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, que grande é a sua fidelidade. Que fidelidade que é essa? É a fidelidade da aliança que Ele fez comigo e fez com você. Por intermédio de quem? Do próprio Jesus. Deus fez uma aliança, não aquela aliança antiga, mas a aliança da graça. A aliança que dá a nós a oportunidade de dizer que nós somos salvos pela graça. Não vem de nós não temos nada para oferecer, mas ela vem de Deus. É por isso que Ele fala que é grande a fidelidade. Deus, Ele se importa com você e da aliança que Ele fez com a igreja dele, que um dia Ele vem buscar no grande dia, que está muito mais próxima do que você possa imaginar. A minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Aqui Jeremias, ele cai na real.
Ele fala, meu Deus, eu estou louco. O que eu estou falando? O que eu estou expressando? Não, Deus de verdade é minha porção. Eu quero colocar nele a minha esperança. A minha esperança está em Deus. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Você entendeu? Deus é bom para aquele que coloca a sua esperança nele. Então, ô irmão, ô irmã, você quer que Deus seja bom para você? Eu quero, pastor, coloque a esperança nele. Foque nele, como nós temos dito. Não foque em outra coisa, foque nele. Bom esperar com tranquilidade pela salvação do Senhor. O João fez uma brincadeira aqui hoje, ele não está aqui até porque está trabalhando, o nosso João. E nós conversávamos no assunto, brincando, e ele falou, acho que Deus esqueceu de mim, pastor. Acho que Deus não quer saber de mim, não. E dizia, não, João, pode ficar tranquilo. Deus vai entrar com providência na tua vida, da mesma forma. Bom esperar com tranquilidade pela salvação. Irmão, você está preocupado? Está difícil? Tá, pastor, tá duro. Ó, pastor, tá apertado. Ó, espere com tranquilidade. Pastor, é difícil. Opa, é difícil? É difícil. Sorria. Glorifique a Deus. Está doendo? Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Em todo tempo, glorifique a Deus. Esperar com tranquilidade a salvação do Senhor é você de verdade, é você ter tranquilidade. Está doendo, mas eu estou glorificando a Deus. A grande vitória, a grande estratégia de Neemias. Ele faz uma lista das coisas que estava se lembrando. Por um momento, ele está sofrendo. Por um momento, ele está passando por dificuldade. Mas essas coisas voltam a dar a ele esperança. O que é, pastor? Acabou. O amor de Deus. Lembrar das misericórdias, lembrar da sua fidelidade e lembrar que nós precisamos colocar a nossa esperança nele. Nele. Irmãos, o Velho Testamento, ele se encerra em Malaquias. Durante 400 anos, Deus não falou mais com o seu povo. Existia o templo. Eles faziam todos os sacrifícios que estavam lá no Velho Testamento. A arca já não existia mais, que era a simbologia da glória de Deus. A arca tinha sido tomada quando o povo foi para o exílio, e ninguém sabe até hoje onde está a arca, que simbolizava a glória de Deus. Por conta disso, talvez até por conta disso, não porque a arca não estava lá, mas foi Deus que permitiu que a arca não estivesse lá. Durante 400 anos, Deus deixa de falar com o seu povo. Nasceu gente, morreu gente e não viu a glória de Deus. Mas uma coisa, você pode ter certeza, eles esperavam o Messias. Como é que o senhor sabe disso? Quando as estrelas apareceram no Oriente, os magos viram as estrelas. E eles se lembraram da profecia. Que quando aquelas estrelas aparecessem é porque o Salvador havia nascido. E eles vão até Belém, eles seguem a estrela até Belém. E lá eles deparam com uma criança envolta em panos numa manjedoura. E eles oferecem o que eles tinham, ouro, incenso e mirra, para aquela criança como presente. Presta atenção nisso, 400 anos. Então deixa eu te dizer uma coisa, a melhor estratégia é você continuar esperando. Eu posso lhe garantir que 400 anos não. Eu posso lhe garantir uma coisa, ele já veio, já morreu, já deu a nós a oportunidade, mas o bom disso tudo é que se você partir hoje, amanhã, você está nos braços do Pai. Mas para isto você precisa voltar a ter esperança. Diante das lutas que o profeta estava vivendo, até mesmo do seu questionamento, se Deus ainda agia em seu favor, né? O próprio salmista, no Salmo 77, ele vai dar resposta no versículo 11 e 12. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres,
Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Você entendeu? Mediante a tudo que o profeta questionou, as suas lutas, o salmista vem dar a nós uma resposta maravilhosa. Eu quero recordar os feitos do Senhor. Eu quero de verdade recordar os seus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. É isto que eu preciso fazer todo dia e toda hora. A nossa irmã testemunhou do seu filho aqui hoje, coisa que quando ele tinha 6 anos de idade. O irmão Cláudio, por esses dias, testemunhou aqui algo que já faz anos que aconteceu na vida dele. Mas por quê? Eu não posso deixar de recordar o que Deus fez e está fazendo na minha vida. Eu preciso todos os dias estar dizendo, falando dos milagres, e o maior de todos é a salvação da minha alma, é a convicção plena de que meu nome está escrito no livro da vida. Amados, a minha esperança e a tua esperança está viva eternamente. E ela nos motiva de verdade a perseverar em servir ao Senhor, pois nele quem? No próprio Jesus. Temos a vida eterna e ela começa aqui. Começa aqui, pastor? Começa aqui. Por que ela começa aqui? A vida eterna começa aqui. Porque é daqui que nós vamos proclamar ao mundo. É aqui que nós vamos dizer aos nossos amigos, parentes, vizinhos, que existe uma esperança e eu tenho essa esperança. A vida eterna começa aqui, quando eu posso testemunhar, eu posso dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é a única esperança do mundo. É aqui que começa. Por quê? Jesus ressuscitou dentre os mortos e triunfou sobre a morte. Que mais? Jesus voltou ao céu. Ele envia para nós o seu Espírito Santo, para estar eternamente conosco até a volta de Jesus. Porque depois que Jesus voltar, o Espírito Santo vai ser tirado. Então, primeiro, Jesus morreu, mas ressuscitou. E triunfou sobre a morte. Depois, Jesus voltou ao céu. Envia para nós seu Espírito Santo, para que fosse nosso Consolador e estivesse conosco até a volta dele. Depois, Jesus está à direita da majestade de Deus. Fazendo o quê, pastor? Intercedendo por você. Gente, nós fizemos a oração de intercessão aqui hoje. E nós intercedemos por aquelas pessoas que botaram os nomes nas papeletas. Mas, que legal. Só que a minha esperança é que agora não é mais ninguém que está intercedendo por mim. Agora é Jesus que intercede por mim e por você. Diante de Deus, está ali do lado do Pai, intercedendo pela igreja. Isso tem uma importância muito grande. Por fim, Ele prometeu que Ele voltaria para te buscar e para me buscar. É isto que é a minha esperança. Talvez você parta antes dele voltar. Mas uma coisa é certa. Você vai poder dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só me resta o quê? A coroa da justiça. Que está reservada a todos que serviram ao Senhor. Naquele dia glorioso, na volta de Jesus, a Bíblia diz lá no livro de Tessalonicenses, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, se eu partir amanhã, primeiro, eu vou estar lá, né? O meu corpo vai estar lá em um cemitério, aqui ou lá em São Paulo, não sei. O texto fala que primeiro eu e você vamos ser ressuscitados, primeiro se nós morrermos antes da volta dele. Depois os que estiverem vivos serão transformados, arrebatados para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. É lá em cima, nos ares. Tá? Para estarmos eternamente com Ele. Hoje, não deixe a tua esperança morrer. Volte a ter esperança. Há um texto de Jeremias que eu gosto muito, talvez você bem o conheça. Porque, o grupo de louvor, o texto diz assim, Jeremias capítulo 29, 11.
Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Planos de fazer prosperar. E não de lhe causar danos. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Você entendeu? É o próprio Jeremias que fala lá já no final, capítulo 29. Ele deixa a nós uma esperança das mais tremendas. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Vocês lembram do texto do versículo 17 que nós lemos? Quando Jeremias diz, tirou-me a paz, esqueci-me do que significava prosperidade. Agora no texto lá do próprio Jeremias, ele fala, olha, tenho o plano de fazer você prosperar, não de lhe causar dano. Você crê nisto? Vamos de pé nesse momento? Vamos de pé. Eu quero que você cante essa canção.